Na casuística ufológica, os relatos se diversificaram muito ao longo das décadas. O velho clichê do disco voador hoje deu espaço a objetos nos mais variados e estranhos formatos, de esferas e tic-tacs a charutos gigantescos cortando o céu. Mas, entre todas essas geometrias impossíveis, poucas são tão fascinantes e misteriosas quanto os OVNIs em formato de diamante. Vocês já se perguntaram o que são essas estruturas perfeitas no ar? É o que o dossiê técnico de hoje vai desvendar agora. Sejam bem-vindos ao RC UFO. Hoje o foco do nosso dossiê técnico é um dos artefatos mais complexos da fenomenologia, o OVNI em formato diamante, ou losango. Este não é apenas um relatório de avistamento, é a dissecação de uma estrutura que desafia a engenharia aeroespacial conhecida. Um ponto crucial que precisamos debater logo de início é o seu dimensionamento. Diferente dos grandes triângulos avistados na Bélgica, a regra geral para o objeto diamante indica escalas menores, medindo geralmente entre 2 a 5 metros. Isso nos leva à forte hipótese de que não estamos tratando de aeronaves tripuladas, mas sim de sondas autônomas ou drones de coleta de dados. A sua estrutura, geralmente compacta e a total ausência de compartimentos visíveis, sugerem uma função puramente de vigilância e telemetria. Na ufologia séria e científica, o padrão diamante não é negligenciado. Ele aparece recorrentemente em arquivos oficiais desclassificados que discutem objetos de estabilidade absoluta. O emblemático caso Calvini, ocorrido em 1990 no Reino Unido, é o alicerce fundamental dessa discussão. O objeto avistado sobre a Escócia não emitia absolutamente nenhum som, não possuía superfícies de controle, como asas ou cauda, e exibia uma superfície que parecia literalmente absorver a luz ao seu redor. Pesquisadores do antigo projeto AHIP, que foi um programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais, já categorizaram objetos desse porte como artefatos que apresentam o que chamamos de propulsão sem massa observável, indicando que eles são capazes de manipular o próprio campo de gravidade ao seu redor para se deslocar. Lembrando que o Pentágono, nos Estados Unidos, foi o criador e executor do projeto AHIP. Mas quando olhamos para a distribuição geográfica desses registros anômalos pelo mundo, o mapeamento revela uma predileção muito clara por zonas altamente sensíveis. Primeiro, instalações nucleares. Há uma correlação estatística clara entre a presença dessas sondas diamante e a monitoração ativa de ativos atômicos. Segundo, corredores de testes militares. Com avistamentos recorrentes em áreas como Nevada, nos Estados Unidos, e campos de provas na Austrália. O padrão de voo detectado nessas áreas é impressionante. O objeto transita de velocidades hipersônicas para a estática absoluta sem gerar o boom sônico, executando o chamado fluxo laminar perfeito, o que minimiza o arrasto aerodinâmico ao extremo. Embora a literatura ufológica geralmente classifique esses objetos voadores em forma de diamante como sondas, devido ao seu tamanho geralmente reduzido, também registra exceções impressionantes. A mais emblemática é o caso Cash Landron, em 1980, no Texas. Inclusive, esse foi o último dossiê postado aqui no canal. Bem, naquele evento, o objeto em formato de diamante era uma estrutura colossal que emitia um calor radiante devastador e era escoltada por dezenas de helicópteros militares de transporte pesado. Porém,
Com exceção desses raros encontros com plataformas maciças, o padrão recorrente que observamos no mundo todo e que se conecta diretamente ao nosso registro aqui no Brasil é o das sondas táticas compactas, operando de forma ágil, autônoma e silenciosa, geralmente se passando facilmente por balão para aqueles que não têm o olho apurado, técnicas de investigação ou simplesmente querem usar a primeira desculpa preguiçosa que encontram para poder negar o fenômeno. Para além dos casos históricos globais, a fenomenologia do diamante também se manifesta em nossa observação direta. Recentemente, mais precisamente no dia 21 de abril de 2026, por volta do meio-dia, documentei uma ocorrência sobre a região de Ferrazópolis, aqui em São Bernardo do Campo, que apresentava características estruturais e cinemáticas extremamente peculiares. O objeto exibia uma geometria incrivelmente nítida, assemelhando-se a um losango ou mais precisamente um diamante, com arestas afiadas que sugeriam uma construção rígida e monolítica, sem emendas, motores ou superfícies de controle convencionais. O comportamento foi o ponto mais intrigante. O artefato descreveu uma trajetória linear deliberada sobre os prédios locais. Durante esse deslocamento, ele oscilava verticalmente, subindo e descendo de maneira rítmica, enquanto executava uma rotação contínua sobre o próprio eixo. Essa combinação exata de movimentos desafia frontalmente os modelos de voo de qualquer aeronave terrestre conhecida. Vejamos o vídeo. Um detalhe técnico impressionante que preciso destacar sobre a gravação original é que, a olho nu, a estrutura do objeto era nitidamente um diamante perfeito, com arestas e vértices afiados. No entanto, ao usar o zoom digital do smartphone na época, no caso o Galaxy A56, o algoritmo interno de processamento de imagem do aparelho tentou suavizar o ruído à distância, o que acabou arredondando levemente os contornos no vídeo bruto. Nas fotos que tirei, em algumas delas, a forma de diamante do objeto ficou muito mais evidenciada. Vejamos as fotos. Embora ainda seja possível notar a geometria rígida no arquivo original, é justamente por causa dessa limitação dos sensores digitais de telefones que a análise forense de pixels e detecção de bordas se faz tão necessária.
Para filtrar o processamento do celular e revelar a verdadeira morfologia física do artefato, vamos fazer essa análise pixel a pixel mais adiante aqui no vídeo. Mas aqui entra uma pergunta fundamental que esse dossiê precisa responder. O que uma sonda de alta tecnologia com capacidade de inércia zero estaria fazendo especificamente no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo, em plena luz do dia? Para responder a isso, precisamos afastar a mentalidade antropocêntrica de que esses objetos querem se esconder de nós. Se estamos tratando de uma sonda autônoma de captação de dados, o comportamento de operar à luz do dia e a baixa altitude responde a uma necessidade técnica: o mapeamento de assinaturas eletromagnéticas e de infraestrutura crítica. Ferrazópolis não é um ponto aleatório no espaço geográfico. O grande ABC paulista concentra um dos maiores e mais densos complexos industriais, metalúrgicos e de cadeia de suprimentos aqui da América Latina. O bairro está posicionado estrategicamente próximo a grandes eixos de escoamento e, crucialmente, é cortado por robustas linhas de transmissão de alta tensão. Na literatura ufológica e nos relatos do antigo projeto AHIP, há um padrão claro. Sondas de monitoramento operam em ambientes urbanos densos, não para observar indivíduos, mas para escanear a nossa matriz energética e os nossos fluxos de informação. O fato de o objeto ter sido registrado cruzando a linha do horizonte exatamente em paralelo aos cabos de alta tensão, mantendo aquela oscilação vertical e rotação axial estável, sugere um procedimento de telemetria e coleta ambiental. A luz do dia oferece o espectro completo para sensores ópticos e multiespectrais mapearem o terreno sem a interferência ou a distorção da iluminação artificial noturna. Ele não estava se escondendo porque, para uma inteligência artificial com essa tecnologia, a nossa capacidade de reação visual ou militar imediata a baixa altitude é irrelevante. O artefato estava executando uma varredura sistêmica da nossa atividade tecnológica mais vital, a energia e a indústria. E o cenário fica ainda mais impressionante quando expandimos o mapa geográfico e analisamos o entorno. Ferrazópolis está estrategicamente posicionado a apenas 7 quilômetros da represa Billings, um dos maiores e mais complexos reservatórios hídricos do país, cercado por densas áreas de preservação ambiental. Na fenomenologia ufológica moderna e nos documentos oficiais de inteligência, existe uma correlação estatística avassaladora entre o avistamento de sondas e a proximidade com grandes corpos d'água doce. Nós estamos falando do conceito de objeto transmídia, artefatos capazes de transitar livremente entre a atmosfera e o ambiente aquático. A represa Billings oferece o refúgio operacional perfeito, uma vasta extensão de água e mata fechada, onde essas sondas podem se ocultar, submergir ou realizar processos de captação de recursos térmicos e hidrogênio longe dos olhos humanos. Portanto, o objeto que registrei em Ferrazópolis não estava apenas sobrevoando o bairro por acaso. Ele estava operando no perímetro imediato de segurança e coleta de um imenso ecossistema hídrico e industrial. O corredor geográfico entre o polo metalúrgico do ABC e o espelho d'água da Billings forma o laboratório perfeito para uma varredura sistêmica de uma sonda autônoma. Eles utilizam a calha desses reservatórios como rotas de navegação seguras a baixa altitude, contornando o nosso tráfego aéreo urbano tradicional. Esse registro de Ferrazópolis é o espécime central desse dossiê. A partir desse momento, mostrarei as imagens do laudo a qual as fotos e vídeos foram submetidas a uma análise forense detalhada de pixels e filtros de contraste. O objetivo é claro: identificar se o objeto apresenta os mesmos padrões de inércia zero que separam uma tecnologia de origem desconhecida de qualquer artefato terrestre, como balões ou drones.
Nesta primeira sessão do nosso laudo, aplicamos o filtro de detecção de arestas, o Edge Detection, para examinar a integridade física da estrutura. Ao isolarmos as linhas de contorno em vermelho, observamos ângulos bem definidos e arestas completamente rígidas que formam o poliedro em diamante. No detalhe da microanálise, fazemos o comparativo direto. Enquanto um balão flexível sofre deformações elásticas no invólucro devido à variação de pressão e ao vento, o objeto do vídeo mantém sua rigidez geométrica intacta, sem nenhuma ondulação nas superfícies. Isso descarta formalmente a hipótese de ser um balão de látex ou de plástico maleável. No segundo painel, analisamos o comportamento da luz nas faces do objeto. O mapeamento de pixels evidencia reflexos especulares direcionados, que são aqueles flashes internos de alto brilho atingindo ângulos específicos. Isso é uma assinatura característica de superfícies planas, rígidas e facetadas à iluminação. A iluminação diverge totalmente da reflexão difusa e uniforme esperada em borracha, látex ou plástico, demonstrando que a luz solar está incidindo sobre painéis sólidos tridimensionais à medida que o artefato gira. A seção 3 avalia o vetor de deslocamento, utilizando pontos de referência no solo, como a fiação elétrica e as edificações. O registro mostra um movimento de rotação constante e cadenciado sobre o próprio eixo, combinando a um vetor de transição perfeitamente linear e estável. Se fosse um balão de festa ou meteorológico, ele estaria à mercê do vento, apresentando deriva caótica e rotação pendular irregular. O objeto, no entanto, mantém um rumo autônomo e controlado. Por fim, o gráfico de telemetria mapeia o vetor de velocidade ao longo do tempo. A distribuição dos pontos confirma a constância e a fluidez do deslocamento, tanto no eixo horizontal quanto no vertical. A inércia observada é condizente com a física de um corpo rígido com massa sólida, ou mantido por um campo autônomo, não apresentando os solavancos, desacelerações ou oscilações repentinas típicas de objetos leves à deriva na atmosfera, como balões. Aprofundando a análise e aproximando o enquadramento no objeto, examinamos agora a geometria e o encontro de suas arestas. Nessa prancha de ampliação forense, com escala simulada de 200 a 500x, fazemos o isolamento do objeto tridimensional para analisar a densidade e o comportamento físico da matéria. Os dados de iluminação direcional revelam como a luz natural incide sobre planos angulares do poliedro, confirmando tratar-se de uma estrutura tridimensional, simétrica e facetada. Ao aproximarmos o enquadramento no encontro dos vértices, o laudo destaca o parâmetro de arestas afiadas. Observa-se que a junção entre as faces planas forma quinas extremamente bem definidas, retilíneas e perfeitas. Em materiais flexíveis como borracha, látex, plástico inflável ou papel, a junção entre as faces apresentaria curvaturas suaves ou arredondamentos causados pela tensão interna. A presença de arestas agudas e nítidas reforça a hipótese de um corpo rígido, moldado ou usinado. Na ampliação da superfície, identificamos uma textura de superfície facetada com acabamento poroso e fosco, condizente com ligas metálicas compostos de carbono ou materiais compostos de alta densidade. O gradiente de sombras entre a face iluminada e a face em penumbra mostra uma transição de luz seca e bem delimitada pela quina. Isso demonstra que a superfície absorve e reflete a luz de maneira uniforme em cada plano rígido, sem o brilho elástico ou a transparência típicos de invólucros flexíveis. Em suma, a microanálise geométrica confirma que não estamos lidando com um artefato maleável ou inflável.
A combinação de arestas afiadas retilíneas com uma superfície rígida e facetada corrobora a tese de que o objeto possui integridade estrutural sólida e fabricação de alta precisão. Para finalizar nosso parecer técnico, entramos na escala micrográfica e fonogramétrica da matéria. Nesse painel técnico de fotogrametria, realizamos mapeamento vetorial completo do objeto capturado em São Bernardo do Campo. As linhas de cota revelam uma geometria não convencional com simetria complexa. Mapeamos ângulos internos e externos bem definidos, como variações de 45, 50, 60, 70 e até 113,5 graus, demonstrando que o objeto possui faces chanfradas e uma cavidade ou núcleo central com proporções matemáticas exatas. Essa rigidez e precisão angular eliminam categoricamente a possibilidade de deformação por pressão, o que ocorre em qualquer tipo de artefato inflável ou balão. Na primeira amostragem de micrografia, analisamos a quina do objeto em alta ampliação. A microscopia de borda revela irregularidades e inclusões superficiais, evidenciando um acabamento sólido e espesso, com pequenas imperfeições e depósitos de material na dobra das arestas. Esse comportamento físico é típico de ligas metálicas fundidas, compostos minerais ou materiais rochosos e cerâmicos, sendo totalmente incompatível com bordas seladas ou termofundidas de plásticos e látex. Na imagem central, examinamos a matriz estrutural do material. O laudo identifica uma matriz microcristalina e granular. Em vez de uma superfície lisa ou sintética, a microestrutura apresenta um arranjo cristalino complexo e poroso, sugerindo uma composição densa, rígida e de altíssima resistência térmica e mecânica. E por fim, na terceira amostragem, a análise de incidência de luz e reflexo identifica microfissuras e porosidade superficial. O padrão visual demonstra como os fótons interagem com as reentrâncias e os microporos do material. Isso explica a forma como a luz do Sol é refratada e refletida nas tomadas de longe, gerando flashes de brilho especular concentrados em vez de um reflexo espelhado contínuo. A perícia eletromicrográfica confirma que o objeto apresenta propriedades físicas e estruturais de um corpo sólido, com matriz microcristalina, ângulos geométricos precisos e textura porosa ou metálica. Todas as métricas fotogramétricas e análises de superfície afastam definitivamente qualquer hipótese de artefatos flexíveis, balões ou plásticos à deriva. A integração de todos os dados cinemáticos, fotogramétricos e micrográficos obtidos a partir do registro do objeto em formato de diamante em São Bernardo do Campo permite emitir o laudo definitivo. O artefato analisado classifica-se cientificamente como um fenômeno aéreo não identificado, UAP ou OVNI, de estrutura sólida e massa rígida. O objetivo do nosso protocolo no RC-UFO não é especular sem provas, mas sim demonstrar com a física visual e dados técnicos que as explicações convencionais foram completamente descartadas, ratificando a natureza autêntica e desconhecida desse fenômeno. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e até o próximo dossiê técnico. Tchau!